Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Este ano, todas as universidades e institutos federais terão de reservar 12,5% de suas vagas em todos os cursos para alunos das escolas públicas. Em 4 anos, serão 50%. Dessas vagas reservadas, metade será destinada a estudantes com renda mensal familiar até um salário mínimo e meio por pessoa. E todas elas deverão levar em conta a proporção de pretos, pardos e índios, conforme dados do IBGE. É lei e já está valendo para o próximo vestibular. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV as professoras da Unicruz e que integram o Núcleo de Ações Pró-Direitos Humanos, Ana Paula Lima e Janete Schumbert, é isso? Nós vamos falar hoje sobre a violência contra a mulher. Sejam bem-vindas ao Sala de Estar. Olá, Luciana. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo e mais uma vez é um prazer aqui com a Janete falando sobre um tema que é muito importante, muito atual e que merece muito a nossa atenção. É verdade, a violência contra a mulher merece muito a nossa atenção mesmo. A universidade esse ano está participando de uma campanha que são os 16 dias de ativismo contra a violência à mulher. Como é que surgiu a ideia da instituição estar participando dessa campanha? A inserção, como ela surgiu, Lu? Como já existe o núcleo de pró-ações de direitos humanos, a temática violência contra a mulher também é um dos eixos no qual o núcleo atua. Esse ano, em conversa entre nós, surgiu pela professora Janete a ideia de o núcleo desenvolver alguma atividade sobre essa. E essa ideia foi muito bem agraciada pelo núcleo. Por quê? Porque o núcleo tem essa questão de atuar também nessa corrente que é a luta contra a violência contra a mulher. Os 16 dias do ativismo eu vou passar para a Janete, mas é uma luta a qual está sendo inserida, né? Que ela tem datas determinadas para ocorrer durante esses 16 dias de ativismo. Mas eu vou passar para a Janete falar um pouquinho sobre isso também, para mim não entrar na área dela. Tudo bem, agradeço a oportunidade e convite de estar aqui participando desse programa, que, como disse a professora Ana Paula, é um tema de extrema relevância, né, social. Os 16 dias de ativismo, então, é uma campanha mundial, né, que tem por objetivo fazer denúncia e debate sobre o tema da violência contra a mulher. Inicia-se no dia 25 de novembro, né, é uma data histórica, porque nesse dia foram assassinadas 3 mulheres na República Dominicana. Então, para marcar essa data, né, pelo fim da violência contra a mulher, se estipulou o dia 25 de novembro. Os 16 dias de ativismo, então, começam no dia 25 de novembro e vão terminar no dia 10 de novembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, por entenderem que a pauta da violência contra a mulher, então, integra, né, essa grande pauta dos direitos humanos. A Unicruz esse ano está de parabéns e o núcleo também por ter abraçado essa ideia. O núcleo está fazendo várias atividades. Nós fizemos no dia 25 uma exposição de vídeos e fotos aqui no hall do prédio 6 da universidade. Vamos fazer uma caminhada iluminada. Depois a Luciana vai estar falando sobre isso. Temos uma outra atividade que envolveu funcionários, professores, alunos na universidade, chamando atenção para o tema da violência, né? Que não é somente a violência física, é a violência simbólica, a violência psicológica. A gente tem que pensar na questão da violência do Estado também, que ao não proteger essas mulheres, não deixa de ser uma forma de violência pela
anulação, digamos, do papel do Estado, né? Tomar uma atitude. Isso. E os dias também que começam os 16 dias do ativismo, uma coisa que eu acho que é bem interessante, se vocês for ver, é dia 25 de novembro. Também é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Por que também associar esses dois dados? Porque, mais uma vez, a nossa mulher negra também ela está e representa um grande percentual de vítimas de violência, principalmente da violência física, como a Janete falou, psicológica, institucional, entre outras. Então, também inicia-se esses 16 dias do ativismo, também dia 25, para chamar a atenção também, mais uma vez, para essa questão da vitimação das pessoas negras também. Antes da gente começar a gravar, a gente conversava um pouco a respeito dos números aqui do nosso município, né? Que apesar de nós estarmos em um município pequeno, considerado pequeno, esse tipo de violência existe em Cruz Alta, né? Existe, muitas mulheres sofrem com isso, mas muitas mulheres têm medo de tomar uma atitude, têm medo de procurar uma delegacia. E nisso daí a gente insere medo, vergonha, um monte de outros fatores, né? Vocês poderiam colocar um pouquinho desses dados para o pessoal lá de casa? Lu, o Centro de Referência Maria Mulher de Cruz Alta, até 2012, atendeu 622 casos de mulheres que foram procurar lá vítimas de violências. Essas violências iriam principalmente da violência física, violência sexual e violência psicológica, que é hoje, na minha percepção, uma das mais complicadas de você conseguir inserir nas pessoas que isso é um tipo de violência. Por quê? Porque violência psicológica é o momento que eu passo a chegar em casa e dizer: Cruzes, que comida horrível, a casa está suja, você é uma péssima mulher, começo a te menosprezar e te reduzir, eu estou fazendo uma violência psicológica contra você. Então, mas é uma das mais difíceis de inserir no cenário, que as pessoas ainda têm aquela percepção que violência é só o momento que eu faço uma violência sexual ou uma violência física, tá? Então, em 2012, nós tínhamos no centro de referência 622 mulheres que estavam procurando lá. De 2007 até agosto de 2013, junto à Delegacia da Mulher, nós tivemos aproximadamente 7.490 casos de mulheres vítimas de violência. É um número alto. Alto. Que eu gosto de fazer uma brincadeira estatística. Se teve 7.749 mulheres vítimas, teve 7.490 agressor ou pessoa que fizeram ação da violência. Chegamos a um número de quase 15 mil, o que representa 22% da nossa população da cidade. Quer dizer que de 2007 até 2013, 22% da nossa população se envolveu em casos de violência doméstica. E esse número é maior, Luciana, por quê? Tem filhos, tem pais, tem mães. Então, assim, essa história de que a violência doméstica não é um dado ou uma realidade presente na nossa vida é uma falsa verdade. Ela é presente. O que acontece, às vezes, a gente coloca um óculos escuro para não ver a realidade que está ali do lado. Tá? É mais fácil? Mais fácil. Outra mulher que sofre muita violência aqui em Cruz Alta, que era uma coisa que chamava atenção lá no centro de referência, são as mulheres idosas. Por quê? Tinham as pessoas que se aproximavam delas, começavam a ter relações com elas, passavam a morar com elas, e o que eu fazia o quê? Eu pego o teu cartão, eu começo a receber para ti, eu começo a te menosprezar, eu começo a te deixar mais presa em casa. Então também são mulheres que sofrem violência. Sim. E é um dado que chamava bastante atenção também da procura que tinha-se até 2012 no centro de referência. Sim. As pessoas têm uma certa dúvida quando a gente fala em violência à mulher, porque elas pensam que o único tipo de violência é aquela que está estampada ali, né? É agressão física e isso basta. Mas não é, tem vários outros tipos de agressões, né, que as pessoas não se dão conta. Muitas vezes até a mulher que está envolvida nessa situação, às vezes não se dá conta. Em função da rotina da família, né? Ela acaba deixando aquilo passar. Na verdade, tem um sociólogo português, o Boaventura Souza de Santos, que ele diz que a violência contra a mulher, ela se evidencia de duas formas, né? Uma forma que ele vai dizer hardcore, né? Que é a morte, né? Ou a extrema violência física. E uma violência softcore, né, que ela diz que, ele diz, né, esse sociólogo, que essa violência ela se expressa no seio das famílias, né, essa violência que é aceita por toda a cultura patriarcal que a gente tem, pesa um estigma, né, de que a mulher é menos capaz que o homem, que a mulher é um ser humano sempre sob suspeita, né? Isso vem de uma cultura secular, vem lá de Aristóteles, São Tomás de Aquino, né, que dizia que o ser humano feminino era um ser incompleto, o nascimento de uma mulher demonstrava a debilidade do procriador. Então essas ideias estão presentes no nosso imaginário coletivo ainda hoje, né? E essa cultura patriarcal
que vai dizer que a mulher, por exemplo, tem a obrigação do cuidado da casa, do cuidado da família. Isso é inquestionável. O que a gente pode observar? Que existe uma naturalização desse fenômeno da violência contra a mulher. A ONU fez um estudo no ano de 2010 chamado Mulheres no Mundo. Em 33 países, ser agredida pelo marido, pelo companheiro, era considerado algo esperado pelas mulheres, né? Então, o que explica, o que justifica que as mulheres esperem que sejam agredidas pelos homens, né? É toda essa cultura patriarcal que naturaliza a violência contra a mulher. E a gente tem que pensar que, por exemplo, assim, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a um trabalho digno ou mal remunerado, as mulheres no Brasil recebem 70% do salário masculino, mesmo ocupando o mesmo posto de trabalho, é um dado do DIEESE, né? Quando a gente pensa em equiparação salarial, as mulheres estão há 400 anos no Brasil de se equipararem salarialmente aos homens, né? Então, esses são dados que refletem também uma desigualdade de acesso das mulheres a uma igualdade de condição de gênero, né? É uma das metas do milênio, mas a gente não vai conseguir atingir. Né? O que é lamentável, né? O que é lamentável. Hoje a gente tem tantas mulheres à frente, né? Chefes de família, temos mulheres extremamente bem-sucedidas no mercado e por mais que a gente busque essa valorização da profissão, a gente nunca consegue se igualar ao homem, né? E isso demonstra muito bem. E isso está diretamente relacionado com essa cultura, né? Patriarcal, secular, enraizada, né? E que está presente no nosso imaginário coletivo, né? Sim. Se a gente for pensar na questão do acesso ao poder, né? Somente 13 mulheres ocupam cargo de executivo-chefe nas 500 maiores corporações mundiais. Então é isso, né? A mulher não está em condição de igualdade no acesso à terra, no acesso ao salário, no acesso ao poder. Quantas mulheres são chefes de Estado? Pouquíssimas. Né? E ainda pegando esse gancho da questão da violência contra a mulher, no Brasil hoje se trabalha a questão de que existiríamos 5 tipos de violência, né? Seria a violência física, a mais percebível, assim como a violência sexual, a psicológica, a financeira e a institucional. Que a institucional é uma das que mais me choca, né, Luciana? Porque muitas mulheres, na hora de procurar acesso, ou eu vou procurar um órgão ao qual possa me defender, eu sofro um tipo de violência. Por quê? Tá vindo de novo a Luciana aqui fazer outro boletim de ocorrência. Mas apanha porque quer, por que não denunciou antes? Então, isso também é um tipo de violência, a violência institucional, a qual muitas mulheres são colocadas em práticas. E uma coisa que a gente observa também, muitas cidades há alto índice de mulheres suicidas. No momento que tu passa a investigar a vida dela, tu vai descobrir o quê? Que ela era uma pessoa que sofria ou violência institucional ou violência psicológica e ela não conseguia se libertar daquele ciclo de violência e como é que ela fez? Ela acabou tirando a própria vida. Outra coisa bem importante que a gente tinha com os dados das 622 mulheres atendidas no Centro de Referência Maria Mulher. Grande parte dela, era quase 78%, que tinham trabalho, ou seja, trabalhava carteira assinada, e a renda dela ou era igual ou superior à renda do marido. Então, aquele estigma de que a mulher sofre violência e mantém-se no lar em função financeira não é totalmente verdade. O que a gente conseguiu investigar e o que tinha? A questão psicológica, principalmente a questão dos filhos, a chantagem que era feita em redor disso e também a questão social. Como que a sociedade vai me receber sabendo que eu era vítima de violência e deixei meu marido ou ainda fiz denúncia contra ele. Então, é um dado também que chama bastante atenção. Quando isso acontece, a mulher sofre um preconceito, né? Também. Quando devia ser o contrário, devia ser o homem quem deveria sofrer esse preconceito. Exatamente. Isso sobrecai em cima da mulher, mais Mas isso é uma culpa também nossa, Luciana. Começa a observar quantas músicas que chegaram no top de rodada que falavam, instigavam o homem que é bom, que é aquele que bate em mulher. Olha a música dos Garotos de Ouro, que foi tão preconceituosa, aquela quanto mais eu bato, mais ela se apaixona. O funk, só um tapinha não dói, né? Quantas músicas são feitas a qual vangloriam a mulher como só um objeto sexual? Sim. E por que nós somos cúmplices? Porque nós escutamos essas músicas. Sim. Porque se essas músicas elas têm uma inserção nacional é porque alguém escuta. Exatamente. Então também nós estamos formando a mentalidade que um tapinha só não dói, que quanto mais eu bato ela me apaixona e que a mulher é nada mais do que um instrumento sexual. A própria sociedade acaba sendo conivente com esse tipo de situação. Né? De uma certa forma, né, ela permite com que isso ganhe proporções maiores também. Né? Exato. Porque nós vivemos, na verdade, numa sociedade que é machista, né, que é racista,
E o machismo e o racismo, ele está impregnado nas pessoas, porque isso se distribui em várias organizações, em várias instituições. A cultura, a música é um exemplo de cultura, né? E essa cultura é machista, né? Nós vivemos numa sociedade machista, né? Onde a mulher tem menos valor. É verdade. Né? Isso a gente não pode omitir, negar em momento nenhum. É inegável. Eu até fiz uma palestra um tempo atrás e eu disse que eu raramente escuto televisão, mas um dia eu estava assistindo uma novela das 7 e estava 2 rapazes conversando e um disse assim, você não pode chegar na menina que é bonita na festa. Você tem que chegar naquela menina que é bagulho. Ela está desesperada para ficar com alguém. Se você chegar na mulher bonita, ela não vai querer ficar contigo, né? Ela vai te dar um tapa na cara. Agora, se tu chegar na bagulho, na feia, na gorda, ela está desesperada, ela quer ficar contigo. Então tem que chegar na feia, na gorda, enfim. E aí eu fico pensando, isso é uma violência contra a mulher, né? É lamentável que no nosso país uma coisa dessas aconteça no horário da novela das 7 e nem uma organização feminista, né, entre com um processo contra uma novela dessas. Entende? Porque tu quer violência maior do que essa? Por exemplo, quantas adolescentes têm bullying, anorexia, porque existe uma representação social do corpo da mulher que também é uma forma de violência, né? Esse standard de beleza, né, essa representação social que se espera da mulher, né? Então a mulher que não está dentro desse estereótipo que é considerado belo, ela é a feia, a bagulho. Isso são formas de violência e são formas de violência sutil, né? E nem tão sutil assim, porque para mim assim me agrediu muito escutar aquilo e de repente me colocar numa situação de adolescente, né? De algumas adolescentes que escutam isso. Claro. Eu já trabalhei com meninas adolescentes e é assim, o padrão de beleza é uma coisa massacrante para as mulheres, né? Estar dentro desse padrão, essa exigência não deixa de ser uma forma de violência contra o feminino, né? É muito grave isso, muito grave. A gente vai rodar um vídeo agora para o pessoal aí de casa, que a gente vai assistir junto aqui, que mostra um pouco, exemplifica um pouco essas agressões que as mulheres sofrem, não só a física, mas outros tipos de agressões que também estão veladas nesse processo. A gente vai assistir. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Então, Maria da Penha, uma desbravadora no nosso país, que conseguiu dar um fim à violência que ela sofria e hoje abraça uma causa que não é uma causa só das mulheres brasileiras, mas uma causa das mulheres de todo mundo. Acho que o que me choca, acho que choca todo mundo é ver essas cenas e a gente pensar que ela acontece com todo mundo, não com todo mundo, vamos generalizar, mas ela acontece com pessoas próximas de nós. E daí a gente se pergunta, como mudar? Se tu mesmo estava falando, Luciana, dos dados, desde a implementação da Lei Maria da Penha, os números só aumentaram. Há quem diga que esses números sempre foram altos assim, só que antes, como não havia campanha e a divulgação para denúncia, esses números não eram oficiais, certo? Só que o que a gente nota, tem estados tipo São Paulo, parte nordeste, que esses números de violência eles triplicam a cada ano. Então tu pensa assim, ó, toda essa campanha, todo esse trabalho que a gente faz meio que de formiguinha, juntando de grão em grão, parece pouco pela quantidade de casos que aumentam. Então eu digo assim, ó, quantas Marias da Penha precisam para a gente conseguir colocar eu não digo um fim, porque eu acho que o fim, como é uma questão cultural, talvez vai demorar muito tempo, a gente colocar um limite, conseguir estagnar esse número. Quantas Marias da Penha vão ter que passar por aquele sofrimento? E se nós formos puxar casos que aconteceram recentemente, que foram bastante explorados pela mídia, a gente tem o próprio caso do goleiro Bruno, né? O caso Elísia Samúdio, que desapareceu, que é uma incógnita e que sofria agressões por ele, né? E acabou num fim trágico, né? Ela procurou uma delegacia, fez a ocorrência e mesmo assim, aquilo que tu falava, ela chegou dentro de uma instituição que poderia estar ajudando e ela não teve esse acarinhamento, né? Não foi abraçada e não foi tomada uma atitude para que isso cessasse. E no caso dela foi pior, porque você está querendo tirar dinheiro do jogador de futebol. Daí usou o quê? Usou o preconceito contra a violência, usou o preconceito social do que ela é mais uma menina, mais, vamos usar uma gíria aqui, mais uma Maria Chuteira que está atrás de fama e de dinheiro.
e foi largada à margem da sociedade e acabou acontecendo o que aconteceu. É difícil mudar essa história, né? É difícil conscientizar as pessoas de terem, tomar atitudes. É que, novamente, né, esses preconceitos, eles estão nas instituições. Até tem um filme que foi super premiado, que é um filme espanhol, que se chama Te doy mis ojos, que quando a mulher decide fazer uma denúncia, ela chega numa delegacia e o delegado, a pessoa que está ali, faz 3 perguntas e ela sai dali extremamente envergonhada, né, e constrangida. Ela não se sente acolhida, né? Eu acho que falta ainda, a Lei Maria da Penha é uma lei recente no nosso país, é de 2007, né? Então falta muito preparo para as pessoas, né? Sobretudo de se desvestir, de se despir-se dos seus preconceitos, né? E dessa cultura, né, que está impregnada em todos nós, para poder fazer uma escuta profissional. No Brasil a gente tem um problema, que é a falta de profissionalismo das pessoas. As pessoas confundem o campo privado com o campo profissional, a sua vida privada, os conceitos que tem, né? E é muito grave, assim, essa herança que a gente tem escravagista, depois, né, a herança da ditadura, tanto que a gente que faz, por exemplo, a defesa de direitos humanos é sempre visto de uma forma suspeitosa, assim, né? Defensor de bandido, defensor de vagabundo, né? É sempre uma coisa muito complicada, porque se a gente for pensar especificamente no caso do Brasil, a gente tem uma herança do escravagismo, né? Fortemente também da questão do conflito agrário e depois da ditadura, né? Que vai associar toda a causa de defesa de direitos humanos com uma questão de defesa de bandido, né? E quando a gente fala especificamente do caso da mulher, é muito mais grave. É muito mais grave, porque a gente pode pensar na mulher como uma classe, né? O que acontece com relação, por exemplo, à denúncia? A gente levantou um dado ontem do Centro de Referência aqui de Cruz Alta e nos disseram que tem uma medida de 30 casos por mês, nesse ano que foi acompanhado no ano de 2013. É super pouco, né? Com certeza deve estar havendo uma subnotificação, com certeza as mulheres não estão se sentindo adequadamente acolhidas para estarem procurando esses serviços, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque está havendo uma omissão do Estado em proteger as mulheres. Quando a gente pensa no assassinato das mulheres, que uma mulher a cada 2 horas é assassinada no nosso país, é muito grave. Mundialmente, a probabilidade de uma mulher ser assassinada na faixa etária dos 15 aos 44 anos é maior do que ela morrer de câncer, de malária, de doenças sexualmente transmissíveis ou numa guerra, somada a todas essas causas juntos. Então, o que a gente vai perceber? Que o fenômeno da violência contra a mulher é um fenômeno mundial e muito grave, né? Porque se a gente for ver, é um dado do relatório esse da ONU, esse dado que eu estou falando, nessa faixa etária. Então, a mulher tem mais probabilidade de ser morta por um companheiro do que morrer de guerra, de malária, de AIDS, de sífilis, de câncer, né? E a gente faz muitas campanhas, e não que não sejam extremamente necessárias. Campanha de prevenção contra o câncer, contra as DSTs, são necessárias, são imprescindíveis, eu diria. Agora, quando a gente pensa, né, no porquê que não existe um combate mais eficaz na questão da violência contra a mulher, e existe uma omissão, inclusive, do Estado nesta causa, eu atribuo isso à questão da nossa cultura patriarcal, né? Que vê a mulher como propriedade do homem. E a gente, infelizmente, vê muitas pessoas públicas, né, consideradas intelectuais, ou que estão, né, falando em determinados espaços públicos, que continuam tratando a mulher como objeto. Né? Recentemente eu ouvi um palestrante dizendo assim, a gente sai de férias, as gurias estão feias, né, quando a gente tem lá 12, 13 anos, depois volta, estão todas elas gostosas. Né? Isso é um desfavor que as pessoas fazem, entende? Eu acho que a gente tem que, enquanto mulher, fazer um apelo, né? Quase que um apelo, assim, que as pessoas, né, nos respeitem, né? Porque é uma causa muito complexa, eu diria muito complexa. Nós precisamos de muita consciência, de muito trabalho e de muita mudança de atitude por parte de toda a sociedade. Precisa estar na agenda política, né? Na agenda política tem que estar a superação da cultura patriarcal. E quando a gente coloca a mulher numa situação de igualdade, né, e a gente vela essa situação de opressão, isso é muito grave, porque a gente deixa de criar mecanismos de combate ao fenômeno da violência contra a mulher. Eu acho que algumas reflexões também têm que ser feitas, Lu.
que uma das mulheres, uma certa feita lá no Centro de Referência, falou e me fez pensar muito, que era a mãe de um agressor, ela dizendo assim, e pensar que eu, uma mulher, gerei um agressor. Né? Porque nós temos que pensar que todos os homens são oriundos de uma mulher. E dela se questionava, aonde que eu falhei que eu criei um agressor. Então, essa questão, dessa reflexão, acho que nós também temos que fazer enquanto mãe. Porque todo homem agressor saiu de uma mulher. Sim. Aonde que nós estamos falhando? É só a sociedade, é a questão cultural, é nós como mãe, sabe? Esse olhar. Porque essa coisa também nós temos que pensar. Quando a Janete falou a questão de direitos humanos, nós somos vistos como o pessoal que defende a classe menos favorecida e às vezes os bandidos. Somos, mas o que levou essa pessoa a se tornar um bandido? Às vezes a vida deu essa condição para ele. E essa vida, né? Exato. A comunidade, a sociedade, né? O setor público agiu de uma maneira correta, deu subsídios para que ele chegasse até lá, né? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de ter as coisas, se revoltam com tudo isso, Exato. Né? Eu acompanhei um caso, há um certo tempo atrás, do menino, ele se tornou viciado em droga, estava assaltando, e numa conversa com ele começou a fazer relatos da vida dele. Ele, com 8 anos, a mãe dele vendeu ele para prostituição. Tá? Com 12, a mãe dele botou fogo com ele e mais 3 irmãos dentro de casa, atado numa cadeira. Ele conseguiu salvar a irmã dele. Olha o cenário que essa criança foi criada. Tá? Eu não estou dizendo que isso justifica o que ele fez, claro, mas isso foi um grande empurrão para fazer o que ele fez. Sim. E aonde estava o Estado que não protegeu essa criança? A mesma coisa acontece com a violência. Sim. Nós também temos que pensar na mulher vítima de violência, mas nós também temos que pensar aonde estamos falhando, do que estamos gerando o agressor. Claro. Porque isso é uma pergunta que eu me faço, o que leva um homem a bater? É só o sentido de posse? É porque eu estava bêbado? É porque faltou dinheiro? O que leva um homem a bater? Eu acho que são vários fatores que entram nesse questionamento, né? Entra bebida, entra droga, entra questão financeira. Questão cultural. Questão cultural. E uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar, que não são só as classes menos favorecidas que sofrem com isso. Né? Se sabe de relatos de pessoas que, que têm uma boa condição financeira e que isso também acontece. Eu acho que pesa um estigma, né? Pesa um estigma sobre a mulher que sofre violência, né? Então, ela costuma sofrer uma dupla violência. Ela sofre, primeiramente, então, essa violência no âmbito intrafamiliar e depois ela sofre uma violência da institucional, né? Das instituições que deveriam protegê-la, mas que, em geral, não o fazem, né? O estigma da sociedade, que vai culpabilizar essa mulher porque sofre violência, justamente porque pesa sobre nós mulheres uma suspeita. Mas se ela apanhou... Será que ela não fez alguma coisa? Será que ela não mereceu? Existe, né, tristemente existe essa ideia no senso comum de que um ser humano merece apanhar ou merece ser morto porque teve uma conduta, de repente, inadequada. A questão não é um julgamento de valor, um julgamento moral. A questão é que nem um ser humano merece ser agredido, sofrer violência. Essa deve ser o nosso ponto de partida, né? Com relação à mãe, né, dos agressores, primeiramente a gente sabe que não é somente a família que educa, né? A sociedade educa. Então eu acho também que muitas vezes as mães, por exemplo, de jovens que fazem uso de substâncias psicoativas, né, têm essa preocupação assim, nossa, mas onde eu errei na educação do meu filho? Eu vou dizer, talvez ela não tenha errado em nada. Né? Essa mãe não precisa se culpar, porque duplamente também responsabilizar a mulher, né? A mulher é que tem responsabilidade. A mulher está sempre na vitrine. A mulher está sempre na vitrine, né? Se acontece alguma coisa errada, é essa mãe que falhou. Não, a mãe às vezes não falhou em lugar nenhum. A sociedade também educa e deseduca. Em muitos casos a sociedade nos deseduca, né? E com relação aos jovens que praticam delitos, eu, em geral, costumo dizer, a associação criminal do Brasil é, sobretudo, uma questão social. Muitas pessoas que praticam delito praticam extremamente por não terem tido outras oportunidades da vida. Hoje a gente está perdendo nossos jovens para o crime, porque no crime ele tem uma oportunidade que em outros espaços ele não tem. É verdade. Então, assim, a gente tem que primeiramente pensar, né? Não ter aquela ideia rasa do senso comum, porque o senso comum ele é antipedagógico. As pessoas, às vezes, divulgam dados que elas não leram, que elas não sabem, saem por aí reproduzindo, né, o que os meios de comunicação dizem, e aí é fácil a gente ter um apelo para a pena de morte, tem que matar todo mundo, tem que ter a redução da maioridade penal. Eu acho que a gente tem que ter um combate eficaz ao crime organizado, sim,
né? Mas a maioria dos nossos crimes no Brasil não são crimes nem hediondos, né? Nem fazem parte do crime organizado, são crimes contra o patrimônio, né? São crimes contra a propriedade privada. E hoje, por exemplo, a gente tem um grave problema que mistura todo mundo, né? Quem praticou delito contra a vida, quem praticou crime contra a propriedade privada, que é uma coisa muito complicada e que precisa também, né, na nossa agenda de lutas tem que estar isso aí, né? Porque uma pessoa que comete um delito contra a propriedade, ela não pode estar no mesmo status de quem comete um crime contra a propriedade, né? São duas coisas muito diferentes. Eu acho que, na verdade, nós tínhamos que transformar os 16 dias do ativismo contra a violência contra a mulher para 365 dias contra a violência de um modo geral. Sim, é nós poderíamos comemorar cada dia, não sei se a palavra certa é comemorar, mas começar uma luta todo dia contra um tipo de violência. Sim. Certo? Porque são muitas, né? E eu ainda acho que essa questão de combate à violência tinha que começar desde pequeno. Como todo mundo está falando que a questão ambiental tem que ser tratada com a criança desde a pré-escola, eu acredito que essa questão do combate à violência, ao bullying, também tem que começar desde a pré-escola. Não que a família não tenha que trabalhar antes, porque a família é base. Sim, a família tem que trabalhar, mas esses estímulos também têm que ser dados no período de formação da escola. Porque a gente está vendo grandes resultados desde que começou a se trabalhar a questão ambiental nas escolas. E eu acho que essa luta contra a violência também teria que ser começada na escola. E a criança multiplica muito, né? A criança é uma grande aliada em qualquer tipo de trabalho pelo fato de multiplicar, né? Se tu vai lá e ensina ela que ela tem que colocar o lixo aqui, que esse é o certo e que esse é o errado, se ela vê um adulto fazer, ela cobra, né? Então, assim, que nem a gente falava antes, é um trabalho de formiguinha, Isso. né? Mas eu acho que as crianças, que hoje são crianças e que daqui a uns anos vão ser adultos, né? Eles têm que ser multiplicadores dessa ação. E funciona, Luciana. Eu vejo pelo caso clássico, a minha filha de 6 anos, quando às vezes eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, ela pergunta o que eu estou falando, eu conto para ela. Esses dias ela também queria entender o que era violência contra a mulher, eu expliquei para ela. Na semana seguinte, a professora dizendo que ela estava chamando as coleguinhas dando aula de direito contra a mulher, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela enquadrou um coleguinha dela que deu um empurrão numa colega. Ele disse que ele não pode porque ele estava praticando violência contra a mulher. Sim, tu vê. Então... E é com 6 anos, então eu acredito que se plantar essa semente, certo, na família e começar a regar na fase das escolas, nós vamos ter uma geração que vai sim dizer não contra a violência. Talvez aí a gente consiga resultado para diminuir esses índices. Pode ser. Pode ser uma alternativa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, trabalho, né? Porque assim, existe hoje uma questão do politicamente correto, né? As pessoas, no geral, as pessoas não se declaram. Eu sou machista, eu sou racista. Teve um programa de um canal, não me lembro exatamente qual, que aconteceu no ano passado, que uma equipe saía, né, disfarçadamente, né, obviamente, e perguntava nos bares esse ponto. O que você acha da violência contra a mulher? Mas chegava num clima assim, né, de camaradagem, né? O que tu pensa? Aí um sujeito disse, eu penso que a gente tem que bater na mulher para mostrar quem manda, porque se a mulher se sente muito dona do pedaço, ela começa a querer mandar e tá. E aí passavam um tempo, né, naquele mesmo bar, naquela mesma noite, passava um tempo, vinha outra equipe filmando com um repórter e perguntava para esse mesmo sujeito: o que você pensa sobre a Lei Maria da Penha, o que você pensa com relação à violência contra a mulher? Ele, nossa, não, a violência contra a mulher, a gente não tem que praticar, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que denunciar. A Lei Maria da Penha, e anteriormente ele tinha dito, uma bobagem essa Lei Maria da Penha, um absurdo. Onde é que já se viu o cara bater na mulher e na cadeia? Isso aí a gente sempre bateu. Então, assim, para a gente ver, né, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente ver que muitas vezes as pessoas no público também não vão se declarar machistas, né, fascistas, racistas, mas nos microespaços é que acontecem os microfascismos, né? Porque esse cara, ele não teve a coragem de dizer frente à câmera o que ele pensava verdadeiramente, mas anteriormente ele disse o que ele realmente pensava, né? Então essas coisas, às vezes o senso comum é muito, eu digo, a coisa do politicamente correto e do senso comum a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas se autodeclaram alguma coisa para ser aceito, né? Porque hoje existe uma vigilância, né, com relação ao machismo, ao racismo, né? Mas não necessariamente as pessoas que não se dizem machistas não o são. Não são. Né? Um programa bem interessante que foi feito, acho que foi na Globo, eu não vou associar o programa para não dar o nome errado, que fez a equiparação das crianças, perguntando qual boneca que elas preferiam, se era a boneca branca ou a boneca pretinha, se elas consideravam que a princesa era a boneca branquinha ou a boneca pretinha.
que a maioria das crianças atribuiu a boneca que elas gostariam de ter como amiga e a boneca que era princesa, a boneca branca. Só uma menina disse que gostaria de ter como amiga uma bonequinha pretinha e que ela achava que a boneca pretinha merecia ser princesa. Então, assim, eram crianças de faixa etária de 5 a 7 anos. Então, nessas crianças também já está embutida aquela questão do perfil social, né? Claro. Que é o perfil da princesa, é a boneca branquinha, eu quero ter como amiga uma boneca branquinha. E aonde que ela viu isso? Ela foi forjada em algum local. Sim. Em algum momento foi construído nela aquela imagem da questão de que a boneca perfeita é a boneca branquinha. É uma construção que não é dela. Exato. É a mesma coisa que a gente, às vezes a gente brinca. Por que não existe Barbie gordinha? Por que não existe Barbie baixinha? Por que toda Barbie tem que ser escultural, loira e bonita? Perfeito. E as mulheres não são, né? Não são. A gente vai rodar para vocês aí de casa mais um vídeo, dessa vez o depoimento de um agressor feito por um ator que coloca um pouco dessa situação, né? A gente vai mostrar um outro lado, que não é o lado da mulher, o lado da pessoa que agride e que perde, muitas vezes, tudo que tem de melhor na família e as pessoas que amam. Dá só uma olhada. Hoje eu tô sozinho, sem emprego, sem ninguém. Até ano passado a minha vida era bem diferente. Eu fazia o que me vinha à cabeça. É isso mesmo, né? Homem macho, valente. Vivia batendo na minha filha mais velha. Batia mesmo. Eu não acreditava que eu poderia ser punido. Afinal, eu estava na minha casa, minha família, minha filha. Ela implorava e eu nem ligava. Até que eu recebi uma intimação para comparecer à delegacia. E eu pensei, criminoso eu, agora sozinho eu ainda não posso voltar para casa. Estou pagando caro por todas as bobagens que eu fiz, por tudo que eu aprontei. E eu decidi reconquistar tudo aquilo que eu perdi. A minha liberdade, dignidade, minha família. Eu sinto muito. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Então, o que tirar desse vídeo? Acho que tem elementos importantes ali, né? Tem elementos importantes. Eu acho que a professora Ana antes trouxe um elemento que a gente nunca pensa no agressor, né? Eu acho que é importante, eu acho que tem que ser pensado, né, na figura do agressor, sim. O que acontece, por que é tão difícil romper com esses ciclos de violência, né? Eu acompanhei um projeto por 2 anos com 200 mulheres e o que estudos apontam? Que existe um ciclo da violência doméstica. Existe uma tensão, né, que vai se acumulando, uma explosão da violência e depois um novo ciclo de apaziguamento ou lua de mel. E esses ciclos, eles vão se repetir infinitamente. Então, muitas vezes a mulher sofre aquela tensão, aquela discussão, aquelas brigas, uma explosão de violência física, vamos dizer. E depois o cara promete que vai mudar. E efetivamente, muitos agressores, eles pensam que eles podem mudar sozinhos, né? Eles também têm, às vezes, a esperança de que eles vão mudar. Então, existe uma promessa para a mulher de que vão mudar. Muitas situações têm relação com a questão do alcoolismo e outras drogas, né? Eu não tenho agora exatamente aqui o estudo, mas tem um estudo que aponta essa relação da violência contra a mulher e o uso de drogas também. Eu acho que é um dado interessante para a gente pensar. E muitas mulheres, elas ficam reféns desses ciclos eternos, né? Essa promessa. Muitas vezes, essas mulheres amam seus companheiros, né? Claro. E têm a esperança de que eles vão mudar, de que vai ser diferente, né? E dão sempre uma chance. E dão chance. E a vida vai levando. E a vida vai levando. E nada vai mudando. E nada vai mudando. E o que se observa, né? E que esse mesmo estudo aponta? Que, em geral, esses ciclos de violência, eles tendem a ser cada vez mais violentos, né? Então, existe aquele apaziguamento, lua de mel, um novo círculo de discussão, de violência, e a violência ser maior. Vai aumentando. Né? E também, o que acontece, né? A gente sabe que, infelizmente, até hoje, muitos espaços, como a escola, como os serviços de saúde, se omitem nessa questão da violência contra a mulher. Não pode haver omissão
dessas instituições. Né? Muitas vezes a escola, a criança chega com sinais de que foi agredida. Geralmente, né, a casa onde existe a violência é um sintoma que desagrega a família. Né? Existe uma violência contra a mulher, existe violência contra a criança também. Né? Então, um profissional dessas áreas, ele tem como identificar essas situações. Se ele tem um olhar mais sensível, se ele acompanha essa criança, se ele faz uma visita. Hoje a gente tem os CRAS, tem os CREs. Esses serviços, eles podem estar fazendo um acompanhamento, né? E poderiam ser eficazes, inclusive, na questão da denúncia. Né? Mas não é só denunciar. Essa mulher, ela precisa se sentir extremamente acolhida, porque não é fácil romper com esse ciclo da violência. Não é fácil, porque existem implicações psicológicas. Em geral, existe uma dependência psicológica muito grande dos agressores. Né? Como a professora Ana disse anteriormente, muitas dessas mulheres não dependem financeiramente dos homens, que é uma ideia equivocada que se tem. A mulher está com o homem e sofre violência só porque ela depende economicamente. Não. Muitas mulheres nem dependem dos agressores, mas é um outro tipo de dependência que se estabelece. Né? Então, romper com esses ciclos requer uma rede de apoio. Uma rede eficaz, uma rede consciente, uma rede coerente, que não reestigmatize essa mulher, que não revitimize essa mulher. Muitas vezes a mulher também, né, Ana, chega num local, tem que prestar o depoimento. Aí chega uma outra pessoa, de novo o depoimento. Entende? São coisas que são traumáticas para a pessoa. Já é um momento difícil de falar, né? Já é difícil de expor tudo isso, né? Tu tá numa situação de extrema fragilidade e tu tá sendo agredida de uma certa forma o tempo inteiro, né? Para poderem te tirar subsídios, né? De como que aconteceu isso, de como que chegou nesse ponto, né? E outro ponto que eu acho que o vídeo entrou ali numa coisa que eu também tinha comentado, que eu acho que é importante também. E esse agressor? Muito que bem, ele vai cumprir uma pena porque agrediu a Janete. Aqui um tempo ele sai, cumpre a pena dele, ele vai se relacionar com outra pessoa. Se eu não tratar ele, ele vai replicar o ciclo de violência da Janete na Luciane. Vai passar para outra. Exato. Daí o que eu digo assim, ó, a gente também tem que ter esse olhar para o agressor. Porque se nós queremos ter um fim da violência, nós temos que cuidar das duas partes. Temos que tratar os dois. Eu tenho que acolher, eu tenho que tirar, eu tenho que sanar aquela violência contra a mulher, mas eu também tenho que fazer com que o homem pare com a violência. Tu falaste uma coisa interessante, Ana, que o agressor precisa ser cuidado, mas também. A gente não vê políticas públicas que cuidem do agressor. A gente vê políticas públicas que cuidam das mulheres, que protegem e que desenvolvem ações para as mulheres, mas e os homens? Em Canoas foi criada a primeira casa do agressor. Em Canoas tem uma casa referendada, ela surgiu do Centro de Assistência à Mulher. Só que ele não atua junto, porque existe por lei, o Centro de Assistência à Mulher ele tem que proteger, então não pode ser tratado os dois juntos. Mas o Centro de Canoas deu origem à Casa do Agressor. Nessa Casa do Agressor, o homem que tem registro junto ao Centro de Referência Maria Mulher, ele é encaminhado para lá, em Canoas. E daí o que tem? Ele começa a ter atendimento psicológico, também começa a ter todo o respaldo para quê? Para entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E também para fazer com que ele caminhe para o fim, que eles trabalham a questão do ponto final. Porque se a gente não sanar no homem também, a gente vai, como eu disse, a gente vai cuidar do caso do um, ele vai parar com aquela lá, ele vai ter um novo relacionamento e vai reproduzir. Então, assim, ó, não é preciso só olhar para a mulher. Claro, a mulher tem que ser olhada, sim, mas eu também tenho que olhar esse agressor, porque senão eu vou proteger uma e vou colocar outra à margem de risco também. Eu acho que é sempre poder olhar, né, para essas situações de uma forma relacional, né? Entender primeiro a violência como um fenômeno, né, que envolve um conjunto. Muitas vezes não envolve só o homem e a mulher, envolve essas crianças que também vão precisar receber algum tipo de apoio, né, de tratamento, de acompanhamento. Sim, eu acho que vivenciar, presenciar esse tipo de violência dentro de casa induz a réplica. Claro, e causa traumas nessas crianças para o resto da vida. E se isso não for tratado, se não for buscar uma ajuda para isso, como que essas crianças vão crescer, né? E a questão também da naturalização, né? Uma criança, por exemplo, que é criada num ambiente violento, ela tende a naturalizar aquilo. E aquilo vai se reproduzir na vida adulta. Né? Então, muitas vezes, uma menina, um menino que vê situações de violência na sua casa, ela vai tender a reproduzir isso na sua próxima família. Né? No seu próximo grupo familiar.
Isso é muito complicado, naturaliza esse fenômeno. E o pior de tudo, achando que isso é normal, né? Exato. Exatamente, achando que isso é normal, que aquilo ali não fere a ninguém, né? E muito pelo contrário, fere a muitas pessoas. Meu marido me bate, mas eu via meu pai bater na minha mãe, então deve ser normal, todo mundo deve fazer isso? Exatamente. Ah, meu pai batia na minha mãe, então eu vou bater na minha mulher, vou bater nos meus filhos, porque isso era normal. E isso não é normal. Eu vou correr um pouquinho agora para a gente não estourar nosso tempo. A gente vai assistir agora mais um vídeo que mostra uma cena que provavelmente todos nós já tenhamos presenciado em algum momento da nossa vida. Dá só uma olhada. Foi eu que fiz. Nossa, deveria. Tá lento. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Eu acho que a maioria de nós já presenciou alguma situação, seja em casa, na rua, mas já vivenciamos uma situação dessas. Na saída de casas noturnas em Cruz Alta. Saem os namoradinhos e lá pelas tantas estão brigando na rua. Né? Comum. Comum. E é comum, mas não é comum. Sim. É o comum que não deveria ser comum. E a gente vê poucas pessoas tomando atitude. Porque daí entra naquilo que vocês estavam comentando antes da entrevista. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na verdade, não tem que meter a colher, tem que meter a opinião, tem que meter o 180, tem que denunciar. Porque senão vira algo normal e As começa pessoas a ainda têm medo de denunciar, né? Por mais que se saiba que se tu liga para o 180, que esse número é protegido, que tu não vai ter uma identificação tua, que tu não precisa, na realidade, te identificar quando liga. Mas as pessoas têm receio. É receio, medo, eu acho que é uma mescla de várias coisas. Eu penso e diria que é uma mescla de várias coisas, né? Primeiro, como a professora Ana lembrou, e como a gente estava inicialmente falando, existia até bem pouco tempo atrás esse ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É um problema daquele conjunto, daquele grupo familiar. E existe receio, as pessoas não querem se envolver, as pessoas não querem ter problemas. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, quando as pessoas presenciam uma situação não só de discussão, porque muitas vezes as mulheres são agredidas na rua e ninguém para. Ninguém para, ninguém chama a polícia, ninguém sai dali e faz uma denúncia. É como se isso não tivesse a ver comigo. Né? Um pouco de comodismo também, né? Comodismo, medo, uma série de questões, eu acho, que se misturam aí. A própria leitura de que essa mulher, se ela está sendo chacoalhada, puxada, alguma coisa ela deve ter feito, né? E aí entra nessa questão da nossa cultura que pesa sobre a mulher, né? A gente sempre é vista como suspeita, né? Nós fomos caçadas como bruxas, né, pela Inquisição. Somos vistas como seres menos capazes, como seres sobre os quais deve desconfiar-se, né? E também, lamentavelmente, a ideia de que nós somos propriedade de alguém. Se a gente é namorada de alguém, se a gente é noiva de alguém, se a gente é esposa de alguém, a gente pertence àquele sujeito, àquele homem, né? E a maioria da sociedade, infelizmente, ainda faz essa leitura de que nós somos propriedade de alguém. E isso justifica que a gente seja morta, espancada. Estava no nosso Código Penal até bem pouco tempo a questão da honra, né? Matar uma mulher para lavar a honra não era penalizado. Isso é muito grave, porque, como eu digo, isso forma uma mentalidade coletiva sobre essas questões. Né? Mas eu acho que, felizmente, está havendo uma mudança. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um avanço nesse sentido. Eu acho que as delegacias especializadas em atendimento à mulher apontam também nesse sentido, já que tem profissionais para fazer essa escuta qualificada da mulher. Mas são muito poucas, são 350 delegacias para 5.500, desculpa, municípios no Brasil. Então, se a gente for avaliar estatisticamente, é um número ínfimo, né? E essa questão da luta pelo fim da violência contra a mulher, ela tem que ser uma decisão política, né? Ela tem que estar em todos os espaços, no espaço da escola, espaços jurídicos, ela tem que, porque a cultura ela forma o nosso olhar. Ela precisa ainda ganhar uma atenção a mais do poder público para poder. E nesse caso, pegando o gancho da Janete, em Cruz Alta nós somos agraciados,
porque nós temos a Delegacia da Mulher e a delegada Lilian faz um trabalho maravilhoso, certo? Tanto de investigação quanto escuta. Ela faz esse acolhimento muito bem lá. Eu acho que em Cruz Alta nós somos agraciados com a Delegacia da Mulher. Sim. Que realmente a doutora Lilian, ela é uma guerreira nessa luta, está sempre engajada nisso. Então, assim, ó, nós somos agraciados, sim. E eu acho que nós temos também que fazer um ato bíblico, Janete. Jesus, quando viu Maria Madalena sendo apedrejada, mandou que jogasse a primeira pedra a quem não tem pecado. Eu acho que nós temos que fazer mais ou menos a campanha, que não denuncie quem não tenha medo de sofrer violência. Eu acho que nós temos que aprender o quê? Que nós temos que denunciar, nós temos que ligar para o 180, tem que ligar, tem que ir na delegacia. Tem casos que ocorrem assim diariamente lá da minha casa, não quero ligar, vai na delegacia. Sim. A Lilian vai te escutar, a Lilian vai investigar. Ah, quero ligar para o 190, ligue. Nós temos que perder esse medo, esse comodismo. Eu acho que é importante que as pessoas tomem atitude, né? Eu acho que hoje nós estamos numa fase, né, no país que a gente tem que tomar atitude, né? A gente tem que, se a gente pode ajudar uma pessoa, né, que está sofrendo violência, que está em uma situação, né, que precisa realmente de ajuda, por que eu não posso ajudar? Né? Eu tenho que me resguardar? Sim, eu vou buscar esse resguardo, mas eu posso exercer, né, essa minha cidadania, essa minha solidariedade, né? Eu tenho que abrir o olho e também agir com o coração, muitas vezes, porque nada impede que as outras pessoas, que essa situação se reverta, que daqui um pouco eu esteja passando por uma situação que eu necessite de ajuda, né? E vai saber se essa pessoa não está clamando por alguém que ajude, que tome uma atitude, porque ela não tem coragem, porque ela sabe que se ela fizer isso, pode ser muito pior para ela, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse lado também. E a Janete foi muito feliz em dizer que, realmente, essas ações de combate à violência contra a mulher, de auxílio ou alguma ação para o agressor, tem que ser por questão política? Tem que partir do Estado? Tem. Só que, infelizmente, quando o nosso Estado falha, a política falha, nós temos que fazer o trabalho formiguinha. Porque talvez com uma ação de formiguinha, tipo a campanha, a qual foi sugerida pela Janete, foi feita, a gente começa a chamar a atenção para a nossa comunidade local. E esse trabalho também vai despertar o olhar da questão política. Sim. Infelizmente, às vezes nós temos que fazer o caminho contrário. Em vez do Estado nos proteger, nós temos que chamar a atenção para o Estado que nós queremos para que ele tome atitudes, né? Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Uma pena que a delegada Lilian não pôde estar aqui conosco. Nós convidamos ela para participar, mas ela tinha que cumprir alguns compromissos, teve que viajar e não pôde participar aqui com a gente. Mas eu acho que foi uma conversa muito produtiva. Acho que a gente conseguiu levar várias coisas, várias reflexões para o pessoal lá de casa, né, para as pessoas pararem e prestarem atenção nos dois lados. Eu fiz questão de separar esses vídeos para estar mostrando para o pessoal aí de casa que são várias questões que interferem, que nessa luta, né, não é uma coisa só isolada, né, não é uma atitude só isolada. São vários fatores e que todos eles têm que ser trabalhados para que a gente consiga reduzir esses índices. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Foi muito bom conversar com vocês aqui e levar um pouco de esclarecimento para o pessoal lá de casa. Obrigada. A gente vai encerrar a Sala de Estar de hoje com mais um vídeo para vocês, mostrando que nós, mulheres, avançamos, conseguimos um lado profissional na sociedade, no Brasil, mas que ainda existem muitas lutas a ser vencidas e que a gente merece o respeito e a consideração de todos os homens, companheiros, todas as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje nós ficamos por aqui, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Vocês não vão se lembrar, mas antigamente as mulheres não tinham direito nenhum. Não podiam estudar, não podiam ter uma profissão, não podiam trabalhar para fora. Ainda bem que isso mudou. Você sabe quem é a jogadora de futebol mais famosa do mundo? É uma brasileira. Quem está hoje no cargo mais importante do país? A presidente da República. Uma mulher. Mas mesmo assim nós somos criados e educados desde criança para saber que os homens e as mulheres não têm os mesmos direitos. E é sobre essa desigualdade que a violência contra a mulher se sustenta. Todo relacionamento tem que ter respeito. Não importa se é namoro, se é casamento, ninguém manda em ninguém. Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente, de todos nós.